Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. E bendizemos a Deus por sua santa e bendita palavra. Que o Espírito Santo, que inspirou o registro desta palavra, para nossa edificação, salvação, santificação, fale ao teu coração. Deus te conhece, Ele te fez e te ama profundamente. Quer te levar para o céu e a mim também, porque Deus é amor. Nós estamos meditando no livro de Gálatas, que foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo. Nós estamos no último capítulo. Então vamos ler alguns versículos do capítulo 6 de Gálatas. Que o Senhor fale ao nosso coração. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Porque quem semeia para a sua própria carne, isto é, para a sua natureza pecadora de filho de Adão e Eva, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Portanto, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que fique longe de mim, disse o apóstolo Paulo, e eu digo a você, e espero que você o diga de coração, que fique longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, o que importa é ser uma nova criatura. De filhos de Adão e Eva, pecadores, destinados à morte, morte física e separação eterna de Deus. Em seu amor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Jesus o Messias, ungido por Deus. Viveu uma vida santa e pagou o preço do nosso pecado. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Ele morreu no nosso lugar, mas ressuscitou, trazendo vida eterna para nós que, pela fé, morremos junto com Ele e ressuscitamos junto com Ele, como filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. O versículo 2 fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E assim cumpriremos a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, devemos nos ajudar uns aos outros. Agora, o versículo 5 diz que cada qual levará a sua própria carga. Não parece que está havendo uma contradição aqui? Versículo 2 diz que nós devemos ajudar os outros levando as suas cargas. Levar as cargas uns dos outros. Já o versículo 5 diz que cada qual levará a sua própria carga. No grego, no versículo 2, é uma palavra, é baros. No versículo 6, no grego não é a mesma palavra, é fortion. Então, carga no versículo 2 tem um significado e carga no versículo 5 tem outro significado. A carga no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É um fardo, é um peso, as dificuldades, os problemas que a pessoa está enfrentando na vida e nós, em amor, devemos ajudá-la. Agora, no versículo 5, está dizendo que cada qual levará a sua própria carga. Está se referindo à responsabilidade pessoal de cada um de nós. Cada um de nós, todos os seres humanos, cada um de nós prestaremos conta das nossas vidas a Deus. Cada um de nós é que é responsável pelo seu próprio destino. Então, nós vamos responder perante Deus, nosso Criador, pelo que fazemos nesta vida.
quem se voltou para Deus através de Jesus Cristo, reconhecendo o seu pecado e aceitando que Jesus morreu no seu lugar, morreu com Cristo lá para a sua própria natureza carnal, pecadora de filho de Adão e Eva. E passou se tornou filho de Deus, foi adotado por Deus como seu filho. Cada um de nós vai prestar contas diante de Deus. Que o Espírito Santo esteja controlando, dirigindo nossa vida, nos santificando, para sermos aprovados perante aquele que nos ama e que deu o seu Filho para nos salvar e que nos salvou. E aí, o apóstolo Paulo diz então, somos responsáveis perante Deus. Deus ama toda a humanidade, Deus quer que todos sejam salvos. Ele nos salvou e nos deixa aqui para que a gente seja instrumento da sua graça salvadora e outras pessoas possam se voltar para Jesus e receber o perdão dos seus pecados e a promessa garantida da vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo continua, ele diz que quem está sendo instruído, quem está recebendo a instrução, deve ajudar com todos os seus bens aquele que o instrui. Então, os pregadores da palavra de Deus, aqueles que creem em Jesus, que se consagram a servir a Deus pregando as suas palavras, a eles deve ser dada a nossa ajuda. Aquilo que nós temos, nós devemos compartilhar com aqueles que nos ensinam, diz a palavra de Deus. Quem está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, com aquele que o ensina. Primeiro, o bem afetivo, o amor. Segundo, o que o outro precisa, nós devemos ajudar. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Ele quer que nós sejamos instrumentos de bênção, transbordantes de suas bênçãos, para aqueles que precisam ser ajudados. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, não erreis, pois Deus não é bobo. Deus não se deixa escarnecer. Seja fiel a Deus, seja sincero com Deus. Tudo que nós semearmos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Vamos semear o bem, vamos semear o amor, vamos semear a paz. E tudo de bom virá a nós. O que plantamos é para a honra e glória do nome do nosso bendito Pai. Nós vivemos para agradar aquele que nos criou e que se tornou nosso Pai através do seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele continua, quem semeia para a sua própria carne, quem vive para fazer a sua própria vontade natural, egoísta e orgulhosa, pecadora, filho de Adão e Eva, quem vive para si mesmo, egoisticamente, orgulhosamente, vai colher corrupção, vai ser separado eternamente de Deus. Quem é de Deus vai para o céu, quem não é de Deus vai para o inferno junto com Satanás e os demônios. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Minha amada, meu amado, se você tem Jesus no coração, o Espírito Santo mora no seu espírito. Que nós possamos obedecer ao Espírito Santo. Para conhecer a vontade do Espírito Santo, nós temos a sua santa e bendita palavra. E além da sua santa e bendita palavra, ele também pode falar conosco. Que queiramos e que nos dediquemos a fazer a vontade de Deus, a conhecer profundamente a vontade de Deus através da sua palavra, lendo-a e sendo ensinado através do Espírito Santo, e vivendo em obediência à palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo em nós, a nossa recompensa, a vida eterna com Deus. Aleluia! E o apóstolo Paulo continua. Ele diz que nós devemos, no início, devemos levar as cargas uns dos outros. Aí ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Aquilo que estamos plantando, vamos colher, porque Deus é fiel. Aleluia! Portanto, façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, principalmente aos domésticos da fé. Estamos aqui para ser bênção. Estamos aqui para abençoar os outros. Estamos aqui para ser instrumentos da bênção de Deus. E tudo isso fazemos para que Deus seja glorificado. Jesus, que naquela cruz pagou o seu e o meu pecado, morrendo no nosso lugar,
Sofreu terrivelmente antes de ser crucificado e durante a crucificação. A ele devemos o nosso amor, e porque o amamos, vivemos para servi-lo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, não vivemos mais para a nossa própria natureza carnal de filhos de Adão e Eva. Fomos adotados por Deus, somos seus filhos, vivemos para fazer a vontade de Deus. Quando aceitamos Jesus, nós nos tornamos uma nova criação de Deus, uma nova criatura, na qual Deus habita. Minha amada, meu amado. Obedeça ao Espírito Santo que está dentro de você. Dedique-se, consagre-se a Deus. Consagre-se a fazer a vontade de Deus. Que Deus te santifique mais e mais. Que Deus te abençoe ricamente no espírito, na alma e no corpo. Que Deus te abençoe ricamente, espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, fisicamente, financeira e materialmente. Que você transborde das bênçãos de Deus para aqueles que Deus coloca e colocará ao seu redor. Deus te abençoe. Sê tu uma bênção.